Vamos ler alguns versos, desde o verso 17. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Conforme falamos pela manhã, quando nós concluímos a leitura desses 16 primeiros versos do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai fazer aqui um contraponto. Muitas vezes nós vamos encontrar isso na palavra do Senhor. E isso é muito instrutivo para nós. Como há um contraste entre o positivo e o negativo. O Espírito Santo é mestre em nos ensinar dessa maneira, apontando aquilo que é e aquilo que não é, para que então nós façamos o contraste entre os dois. Aqui, mais uma vez, acontece exatamente isso. Então, primeiro nós temos no capítulo 4, conforme vimos, o verso 1, o andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então vimos que esse andar é um andar em amor, é um andar em unidade, é um andar em diversidade e com vistas à maturidade. Isso é o que já vimos nos 16 versos. Então o verso 17 inicia o contraponto. E o contraponto é: isso, portanto, vos digo, e no Senhor testifico. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer, estas, chamemos de instruções éticas, não partem de meu próprio entendimento. Elas são instruções do Senhor. É o caminho do Senhor para a igreja. Então, no Senhor eu testifico. Não mais andeis. Então vamos ver um pouco desse não mais andeis, que é descrito inicialmente, faça aí a sua divisão, até o verso 19. Então inicialmente são 3 versos apenas, 17, 18 e 19. Depois, dos versos 20 a 24, nós temos um lindo texto, que vamos chamá-lo de a escola
de Cristo. O que nós temos que aprender quando nós fomos matriculados nessa escola de Cristo. E vamos lembrar que quem fez a matrícula foi o próprio Senhor. Nós não pedimos para ser matriculados, não. Mas nós também não fomos matriculados contra a nossa vontade, também não. Ele nos chamou, ele nos separou, ele nos constrangeu com seu amor. Então nós ingressamos nessa escola porque nós somos discípulos do Senhor. Então aí, os versos 20 a 24, estudaremos e meditaremos depois calmamente nesse tema, a escola de Cristo. E no verso 25, observe, ele retorna à questão do não mais andeis. Então ele coloca aqui uma passagem intermediária entre o que ele começou a falar sobre o não mais andar, prosseguindo com isso no verso 25, por isso deixando a mentira, está vendo? E nesse intervalo dos versos 20 a 24, ele vai falar sobre a escola de Cristo, onde nós aprendemos exatamente isso, aprendemos como andar e aprendemos como não andar. Então ele prossegue esse assunto do não mais andeis por um caminho longo, meus irmãos. Vá olhando aí. Nós lemos até o capítulo 5, verso 2, mas ele continua no verso 3. A impudicícia, a impureza, a cobiça. Verso 4, a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarris, são duas tríades aqui, nós vamos ver. Uma tríade no verso 3 e outra tríade no verso 4. Depois vamos estudar com detalhes e vamos ver a que elas se referem, esses termos aqui. E ele segue com isso ainda, mais, além desse verso. E vai, na verdade, até o verso 15. Quando ele diz, vede prudentemente como andais, voltou na questão do andar, né? Não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Então aqui ele já deixou a atmosfera de correção do não mais andeis e ele vai entrar de novo numa atmosfera positiva. Quando ele diz, vede como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Procurar compreender qual a vontade do Senhor. Olha aí o verso 17. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito, e etc. Certo? E aí, então, esse caminho segue até o verso 20. No verso 21, onde nós temos a expressão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, nós temos aí o início de uma nova sessão. Essa sessão não tem início no 22, falando sobre as mulheres. Até porque, no texto original, é bem interessante, você não tem a expressão as mulheres. Porque ele já enunciou o princípio geral no 21. Ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros, aqui independente de ser homem ou de ser mulher. O caminho no corpo de Cristo é aprendermos a nos sujeitar uns aos outros. Aí ele vai especificar. Aí ele vai dizer assim, olha. Verso 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Então o texto no original é assim. Mulheres, vírgula, aos seus maridos. Eu disse que a expressão mulheres é que não aparece, né? A expressão que não aparece de novo é o submissas. Porque ele já mencionou no verso 21. O verso 21 tem o princípio. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ponto. Então no 22 nós temos assim. Mulheres, vírgula, aos seus próprios maridos. Porque ele já mencionou o tema da submissão no 21. Que deve ser uma submissão uns aos outros. Ainda vamos chegar lá, mas olha que bonito isso, irmão. O princípio da mútua submissão, no sentido mais pleno no corpo de Cristo, ele independe de sermos homens ou mulheres. E vou explicar por quê. Vamos tomar a esfera conjugal. Se nós entendemos uma aliança conjugal cristã no Senhor, se nós entendemos que o Senhor, através de nossos esposos, Ele está nos dando uma palavra, Ele está nos dando uma palavra. Não é ela que está nos dando uma palavra. Ele está nos dando uma palavra através dela. Qual é o nosso dever? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora, como a ordem de Deus no lar é muito importante, então ele vai dizer mulheres aos seus maridos. Porque agora ele entrou na ordem do lar. Mas no 21, não. No 21 ele está abordando o princípio geral.
Isso nos ajuda muito, meus irmãos. E com muita delicadeza, precisamos avaliar isso aqui. Exemplo, se nós temos a bênção de ter, numa assembleia local, irmãs provadas pelo Senhor, sábias, que têm realmente aprendido de Cristo, porque são discípulas dele, então realmente, na medida em que o Senhor usar essas irmãs para a ajuda no corpo de Cristo, nós devemos discernir o que do Senhor está sendo trazido para a igreja através dessas vidas. Não é porque elas são irmãs e no sentido de ensino da palavra elas devem estar caladas, como faz parte da ordem de Deus, porque o ensino público está imbuído de autoridade e elas não foram chamadas para exercer função de autoridade, a não ser sobre os seus próprios filhos, na vida doméstica, mas não vamos fazer com que isso choque com o princípio geral. Aquilo que o Senhor quer nos dar através dessas preciosas irmãs, experimentadas do Senhor, nós devemos receber como sendo do Senhor. Se o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que isso é do Senhor. Então nós não vamos dizer assim, não, vamos avaliar isso. Afinal de contas, veio de uma irmã. Não é? Então isso é um erro. Por quê? Sujeitando-vos uns aos outros. Todos. Você vê que não tem nenhuma especificação aí. No temor de Cristo. E essa frasezinha final torna o verso ainda mais claro, né? E importante. É por causa do temor de Cristo. Então é o Senhor que está usando esse vaso, então seu dever é ouvir. Porque é o Senhor. É no temor de Cristo que a palavra é recebida. Né? Bem, então, essa divisão geral que eu gostaria de fazer até aqui, para não avançar demais. Esse assunto do lar cristão, Senhor permitir, será para amanhã. Extremamente importante. E amanhã, então, pela manhã, poderemos avaliá-lo com mais cuidado. Vamos voltar lá, onde nós paramos. Verso 17. Vamos ler essas palavras um pouquinho. Extraímos também algumas notas relevantes aqui. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não mais andeis. E o que seria a primeira coisa que Paulo menciona como esse não andar e por que não andar? A palavra vaidade que você vê aí nesse verso 17, vaidade dos seus pensamentos, literalmente ela significa futilidade, mente fútil. Não mais andeis como andam os gentios na futilidade dos seus próprios pensamentos. Meus irmãos, certamente, como o texto está dizendo, essa é uma marca dos gentios, no sentido de que não pertencem ao Senhor, certo? Mas o apóstolo Paulo está usando isso para exortar cristãos, os cristãos da igreja de Éfeso. Então vamos atentar para o que isso significa para nós. Nós temos tido pensamentos fúteis. O que são pensamentos fúteis? São pensamentos que na verdade não significam nada. Eles não têm consistência, eles não têm realidade, eles não trazem alimento para as nossas almas, nem para os outros que estão do lado de nós, né? Não tem substância, eles são fúteis. Eles entram, eles saem, eles vêm. E sabe quando o problema fica maior? Quando eles começam a ter expressão pela boca. Porque aí o pensamento fútil se torna palavra vã, como ele vai exortar mais à frente, a respeito de palavras vãs. Então, em outras palavras, para resumir numa frase, seria o falatório inútil. Isso é futilidade. Fala, mas não constrói nada, não edifica nada, não ajuda em nada, não dá suporte algum. Não transmite graça, como está à frente do texto, né? Tagarelas. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Muito grande. Deixa eu lembrar um texto com os irmãos aqui. Provérbios 18, 11. Se não me falha a memória, você confira aí. Olha o que diz esse verso. Provérbios 18, 11. A vida e a morte estão no poder da língua. Primeira parte. Vamos parar nela um pouquinho. Significa que quando nós falamos, todas as vezes que nós falamos. Não é aqui, nesse contexto, no outro contexto, não. É a hora que a boca abre. Certo? Porque é o que está escrito aí. E a língua entrou em movimento para expressar pensamentos, então ali ou tem vida ou tem morte. Aí você pergunta, será que é assim, tão drástico? E quando nós falamos das coisas triviais do dia a dia? Bem, as coisas triviais do dia a dia em si mesmo, são morte.
é em si mesmo. Então, vida e a morte estão no poder da língua. Ou será que nós podemos dizer que as trivialidades que nós falamos no dia a dia são vida, edificam? Não edificam. São palavras necessárias? São necessárias. Afinal de contas, nós temos que comunicar, né? Mas em si mesmas, compreendam, elas são palavras que não transmitem vida. São em si mesmas mortas. Transmissão de informação. Então, a sequência do verso é muito impressionante, desse texto de Provérbios 18, 11. Porque a primeira parte é a atividade da língua. Então, vida ou morte estão no poder da língua. Então nós poderíamos dizer até aí, quando nós falamos, isso é verdadeiro, nós estamos semeando. Concordam? Tudo que nós falamos, estamos semeando. Palavras são sementes. Aí o verso é completado como aí? O que bem a utiliza a sua língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Parece que se fôssemos nós que escrevêssemos esse versículo, nós escreveríamos assim. Nós escreveríamos assim, ó. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, está fazendo uma boa semeadura. Mas ele falou o contrário. Ele falou, o que bem a utiliza, come do seu fruto. O princípio espiritual é, nós comemos tudo o que falamos. Esse é o princípio espiritual. Então, irmãos, quando nós sacamos a espada, agora é a espada da língua, né? Para de alguma maneira atingir o outro, essa espada está, em primeiro lugar, nos atingindo. Porque nós estamos comendo aquilo que estamos falando. Isso é extremamente importante. Um outro sentido, que nesse caso é um sentido de muita bênção para nós. Se nós utilizamos o poder da língua para a vida, já que o poder da vida e da morte estão na língua, né? Então, se nós utilizamos com o poder da vida, o que nós vamos colher? Vida. Então, nós comemos vida, porque nós semeamos vida através da nossa boca. Você acha que é por menos do que isso que Tiago diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A natureza mostra isso. Nós temos uma boca só, graças a Deus, né? Mas temos 2 ouvidos. Nós pelo menos deveríamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Normalmente falamos 2 vezes mais do que ouvimos, né? Então, essa é a primeira coisa aí nesse verso 17 para considerarmos. Não mais andem na futilidade dos seus pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento. Essa é a vida daqueles que não têm Deus, né? Mas Paulo está exortando a nós. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza dos seus corações. Você está vendo um processo aqui? Olha lá o processo. Passo número 1. Pensamentos fúteis. Tá? Verso 18. Passo número 2. Entendimento obscurecido. Passo número 3, ignorância por causa da dureza do coração. E passo número 4, verso 19, insensibilidade. Esse aí é o mais terrível. Porque agora a crosta já foi formada, né? O calo já foi formado. Estão vendo? Mas onde que começou? Pensamentos fúteis, que não foram detectados, corrigidos, né? Até a insensibilidade. Isso é uma tragédia na vida espiritual. Quando, de alguma maneira, nós nos tornamos insensíveis a Deus, ao Espírito, à palavra, ao reunir, à adoração, ao povo do Senhor. Essas coisas se tornam para nós desnecessárias, irrelevantes. E, meus irmãos, é uma condição quase irrecuperável. No nosso encontro passado, o ano passado, nós terminamos o livro de Hebreus, não foi? Você se lembra do capítulo 12? O exemplo de Esaú? Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. E tendo buscado
com lágrimas, um lugar de arrependimento, ele não encontrou. Arrependimento de que tipo? Arrependimento diante de Deus? Não. O que Esaú buscou depois que vendeu seu direito de primogenitura foi uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de mente do seu pai. Porque ele era o primogênito, ele tinha direito de primogenitura, negociou, vendeu esse direito de primogenitura a Jacó por aquele prato de lentilhas. E quando ele buscou a bênção com seu pai disse, é tarde demais. Já foi dada a minha bênção. Meu pai, mas você não tem mais nenhuma bênção para mim? Eu ainda tenho alguma coisa para você. Sim, mas aquela bênção da primogenitura já foi entregue ao seu irmão. Ou seja, irreversível. Por isso nós falamos quando estudamos Hebreus por 2 anos. Não foi? A última exortação do livro de Hebreus tem a ver com a indiferença, se você se lembra bem. A indiferença nos coloca em uma condição praticamente irrecuperável diante do Senhor. Não temos mais ouvidos para Deus, não temos mais ouvidos para a palavra do Senhor, não temos mais ouvido para os irmãos, não temos mais ouvido para ninguém. Indiferentes. Porque, na verdade, para nós não faz nenhuma diferença. Nada. O reunir, o ler a palavra, o estar com os irmãos, indiferente. Então, eu me lembro que eu comentei com os irmãos o sentido da palavra profano, que está lá em Hebreus 12. Essa palavra, na língua latina, ela é composta. É o pró. Pró fala de algo ao redor, no caso dessa palavra, né? Pró fala de outras coisas também, fala de a favor, certo? Mas pró, esse prefixo, fala de ao redor. Então imagine aqui, ó, profanum. Essa palavra fanum, no latim, significa templo. Templo, um recinto sagrado. E o profanum é uma área não sagrada, uma área que circundava o recinto sagrado. Compreendeu? Então quando diz que Esaú foi profano, o que é então profanar? É não manter santo o recinto sagrado. Então Esaú foi profano. Em outras palavras, ele considerou que era santo, direito de primogenitura que ele tinha, como sendo comum. Então considerar o sagrado como sendo comum é profanar, porque o sagrado não é comum. O sagrado é sagrado. Então, meus irmãos, se chegamos a esse estágio, é essa palavrinha aqui do verso 19 que nos marcaria. Insensíveis. E isso é muito grave, claro. Então ele vai concluir essa história aí do não mais andeis como andam os gentios, assim, tendo se tornado insensíveis. E aí, o restante da frase é a consequência, né? Poderíamos até dizer que é um 5º passo. Agora um passo prático, né? Externo. Porque tudo até aqui é interno, não é? Vamos de novo, verso 17. Vaidade de pensamentos, questões internas, né? Futilidade de pensamentos. Obscurecidos de entendimento, também uma questão interna. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive e da dureza dos corações, também uma condição interna. Os quais se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução. Ou se tornaram insensíveis, até aqui. Também uma questão interna. Agora, o fruto, irmãos, é uma consequência imediata. E o resultado disso tudo qual foi? Eles se entregaram à dissolução para, aí está aqui entre vírgulas, com avidez. Ou seja, fazendo isso porque gostam mesmo, porque querem mesmo, são ávidos. Ávidos para cometerem toda a sorte de impureza. E já que estamos no assunto impureza, vamos dar um saltozinho aí, já voltamos, para o capítulo 5, verso 3. Olha lá, porque a palavra é mencionada de novo. 5:3. Aquilo que chamamos aqui de a primeira tríade, né? A segunda está no verso 4. Então olha lá a primeira. Mas a impudicícia, toda sorte de impurezas, impudicícia, impurezas e cobiça. 3 palavras aí nesse verso. Todas as 3 se referem a uma coisa só. São nuances diferentes do mesmo assunto. Paulo está enfocando aqui impureza sexual. Pecados sexuais.
O que é uma pessoa impudica? Você já ouviu essa palavra? É que não tem pudor. Ou indecente, impudico. Então, impudicícia, impureza e cobiça, todas têm a ver com imoralidade, ou pecado sexual. A próxima tríade, conversação torpe. Aí vem a língua em ação, tá vendo? De novo. Conversação torpe, palavras vãs e chocarrices. Chocarrices é um palavreado picante. É você falar uma coisa com uma segunda intenção. É um falar malicioso. Isso é o que você encontra em todas as rodas aí do mundo. Não é? Então Paulo está dizendo assim, isso no meio de vocês nem sequer se nomeie. Porque não convém a santos. Está vendo, irmão? Piadinhas, picantes, subliminares, com segunda intenção, maliciosas. Elas destroem a comunhão do corpo de Cristo, porque ofendem o Espírito Santo. São coisas sujas. Então, conversação torpe. Sabe o que essa palavrinha torpe significa na língua original? Um fedor de peixe podre. Ele já a usou aqui no verso 29, olhe lá, desse capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está vendo? Porque ela cheira mal. Aquele odor, né, de algo estragado. Conversação torpe. Palavras vãs. E piadas picantes. Conversa picante, chocarrice. Coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, que então a conversação de vocês seja cheia de ações de graça. Que precioso, né? Já que no verso anterior também, como já citei aqui, ele diz que essas coisas ligadas à imoralidade, impudicícia, impureza e cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém àqueles que foram separados, a santos. Então, voltando lá. Próxima estrofe é exatamente a escola de Cristo, versos 20 a 24. Aqui nós temos muito o que falar, então vamos devagar aqui. Primeira coisa, na escola de Cristo, essa bendita escola que é espiritual, nós temos um mestre, que é ele mesmo, ele é nosso mestre. Nós temos uma mensagem, que é aquilo que ele nos ensina, e nós temos um ambiente. Então, para nos ajudar espiritualmente, vamos pensar na figura. Temos o professor, temos o ensino, ou a palavra, e temos a escola, a sala de aula, o ambiente. Todos os três estão aqui, na escola de Cristo, numa analogia com a realidade espiritual. Então, vamos lá para entender. Olha lá. Primeiro, no verso 20, no texto original, você não tem a palavrinha, o artigo a. O texto é assim. Mas não foi assim que aprendestes Cristo. Então, algumas versões ainda pioram mais a situação, porque põe a palavra de. Não foi assim que aprendestes de Cristo. Então, numa escola regular, o que nós temos? Um professor que tem lá o seu estilo de vida, o seu caráter, e ele ensina os seus alunos. Quando os alunos absorvem a matéria, eles não absorvem o professor. Certo? O professor tem um caráter, os alunos têm outro caráter. O professor tem uma filosofia de vida, os alunos têm outra filosofia de vida. Eles não estão aprendendo o professor, eles estão aprendendo a matéria. Mas na escola de Cristo nunca é assim. Quando o mestre está nos ensinando, olha o que ele fala. João 6, 63. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É precioso demais. Porque nós não estamos aprendendo de Cristo. Nós estamos aprendendo Cristo. Meus irmãos, será que agora compreendemos por que
a maior alegria do diabo é fazer isso, ó. Bíblia fechada. Palavra de fora. Vamos reunir para muita coisa, menos para abrir esse livro e nos expormos à palavra do Senhor. Vamos dar testemunho. E testemunho que não acaba mais. E vamos falar palavras que possam ser de ajuda para os irmãos, né? Ajuda, autoajuda. Porque Cristo, nosso mestre, e as palavras de Cristo são uma única coisa. Ele se dá a nós por meio das suas palavras. Vamos lembrar João 15? Se permanecerdes em mim, ele nele mesmo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. A maneira mais prática de permanecermos em Cristo, de mantermos intacta a nossa vida de união com Ele, sem permitir que nenhuma coisa, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa nos separe dele, é manter as suas palavras vivas no nosso coração. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então exortai-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Não é? Então, quando nós entesouramos a palavra do Senhor no nosso coração, nós estamos entesourando Cristo, Ele mesmo. Porque suas palavras são Ele mesmo. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Porque nesse coração a palavra é guardada. Os irmãos estão vendo a importância disso? Os irmãos estão vendo que a questão de nos unirmos à palavra, meditarmos na palavra, memorizarmos a palavra, não é uma coisa pequena. É a palavra do Senhor morando no nosso coração, entesourada, estocada para dentro dessa dispensa que quando o Senhor nos teceu como seres humanos, Ele a estabeleceu dentro de nós. Salmo 119, verso 73. As tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ensina-me para que eu aprenda a tua palavra. O que o salmista está dizendo? Senhor, o Senhor, ao me afeiçoar, ao me formar assim como eu sou, a minha estrutura espiritual, psíquica, intelectual, mental, o Senhor, ao me formar, o Senhor criou dentro de mim uma dispensa, porque tuas mãos me fizeram e me deram forma. Então ensina-me para que eu aprenda a tua palavra. Meus irmãos, esse privilégio nem anjo tem, só nós. Então, por isso Paulo exorta, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe, meus irmãos, se o Senhor tardar, nós podemos perder esse livro, se as coisas ficarem mais sérias em direção à igreja. Mas se esse livro estiver guardado no nosso coração, ele está entesourado. Ninguém pode sequer tocá-lo, porque ele está entesourado em um ambiente inacessível a outros. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel. Por isso o Senhor usou esse homem com tanta graça, quando ele abriu a palavra naqueles tempos de restauração. E aqueles irmãos, em Neemias 8, que tinham a Torá com eles, tinham os salmos lá na Babilônia, mas não tinha efeito nenhum no coração deles. Estava lá, mas não tinha efeito. Quando Esdras leu a lei diante do povo, então eles estavam lá pranteando diante do Senhor. Porque eles estavam entendendo a palavra do Senhor e recebendo a palavra, o lavar de água pela palavra nos seus corações. Por isso a importância dela, meus irmãos. Ela tem sido hoje em dia negligenciada. Tem-se dito que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela só contém palavras de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. É isso que tem sido dito. A imensa maioria dos chamados seminários teológicos, a imensa maioria, são liberais. Não creem que a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Não creem. Há muitos anos atrás, 40 anos atrás, um amigo de infância, cristão, entendeu do Senhor na época, o entendimento que ele teve, que ele deveria fazer seminário. E ele foi. E quando ele foi para esse seminário, um dos professores de uma determinada matéria entrou na sala de aula. Isso já se vão mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Para ser preciso, 43 anos atrás.
professor entrou na sala de aula com a Bíblia na mão. Abriu a porta da sala de aula, colocou a Bíblia para escorar a porta não bater, não fechar, e disse assim: na minha aula, a Bíblia só será usada para isso. O que você acha? Um seminário teológico. Então, o diabo detesta a palavra de Deus, porque ele sabe que ela é a espada do Espírito, capaz de destruir as suas obras e capaz de operar na igreja aquilo para o que o Senhor a designou. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. A grande questão é a palavra dele que está saindo da nossa boca? Porque se for a nossa, vai voltar vazia. Mas se for a dele, não voltará para mim vazia. Mas cumprirá, diz Isaías, o que me apraz. E o fim para o qual ela foi designada. Não é maravilhoso? Podemos confiar na palavra do Senhor, irmãos. Apologética é uma área bonita da teologia, chamemos assim. Bonita, a defesa da fé. Mas sabe, a palavra de Deus não é um ratinho que precisa ser defendido e colocado na gaiolinha do hamster. A palavra de Deus é um leão. Basta que você abra a jaula e ela toma conta dela mesma. Essa é a natureza da palavra de Deus. Ela sempre tomou conta de si mesma. Se ela está nas nossas mãos até o dia de hoje, é porque ela sempre tomou conta de si mesma. A palavra do Senhor. Então, a primeira coisa na escola de Cristo, seguindo o que estamos falando, nós estamos aprendendo Cristo. Porque o objetivo do Espírito Santo, falamos aqui essa frase acho que umas 6 vezes pelo menos, né? É formar Cristo em nós. Então, através das palavras do Senhor, pelo Espírito, ele forma o caráter de Cristo em nós. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Caráter de Cristo formado em nós. Então, aprendestes Cristo. Agora, vamos ver como é que isso funciona. Aí, continuando o verso, vamos lá. Ele diz assim: se é que de fato o tendes ouvido. Como já falamos, os efésios não conheceram Jesus em carne, nunca viram Jesus pessoalmente, não viram Jesus ressurreto, não viram nada. Mas aqui o apóstolo está dizendo que eles ouviram a ele mesmo, através dessa boca chamada Paulo e outros, claro, de seus cooperadores, né? Mas eles ouviram o próprio Cristo. Então ele diz: se é que o tendes ouvido. Então, está aí o mestre, o único mestre que nós temos. É ele quem nos ensina a respeito de todas as coisas. Agora, o que mais que essa sala de aula contém? Não basta o professor, né? Então, o que mais? Verso 21, ainda. E nele fostes instruídos. Também muito rica essa expressãozinha nele. Porque ele está falando exatamente do ambiente. E aí, numa reunião passada aí que tivemos, eu já mencionei isso para os irmãos e vou repetir. Nós podemos nos reunir em Cristo ou nos reunir em nós mesmos. Podemos nos reunir no Espírito e podemos nos reunir na carne. Ou não. Leia a Epístola aos Coríntios para você ver. Eles chegavam a reunir para partir o pão na carne. E Paulo os reprovou, e os repreendeu. Isso não é a mesa do Senhor. Né? Então, como que nós podemos avançar na escola de Cristo? Se nós nos reunimos nele. Irmãos, o que é se reunir nele? Vamos buscar mais ajuda. Mais à frente, o apóstolo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esteja longe de vós, então, tudo que seja amargura, tudo que seja cólera, ou ira, ou gritaria, ou blasfêmia, ou malícia, ou inveja, ou contenda, tudo. Do contrário, nós não iremos nos reunir em Cristo. Porque só podemos nos reunir em Cristo se o Espírito Santo tiver caminho entre nós. Liberdade entre nós. Do contrário, a reunião pode acontecer, a pessoa pode se levantar lá na frente para falar a palavra, as músicas podem acontecer, tudo pode acontecer. Mas não estamos reunidos nele. Então nós não temos o senso de que ele esteve ali. Está entendendo?
Não temos o senso que ele tomou a vara, o cajado e o óleo. As 3 coisas do pastor, né? Que carecemos tanto. Vara, cajado, vara para corrigir o caminho, não é isso? Bater lá no lombo da ovelhinha, opa, por aqui, opa, por lá. Tua vara, o cajado para buscá-la de volta se ela cair na ribanceira, e o óleo para encharcar a cabecinha dela para os mosquitos não colocar ovo no nariz dela. Então unge a cabeça com óleo. Nós não teremos essa experiência se nós não nos reunirmos nele. Então, meus irmãos, concluindo, a reunião da igreja não é algo automático. Nós precisamos nos preparar para a reunião da igreja. Preparar o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é para ser feito diante da mesa do Senhor. Isso é para ser feito em casa. Antes de irmos nos reunir com os santos para comermos e bebermos na mesa do Senhor. Examine-se para que você coma dignamente. Não fique nada no teu coração que entristeça o Espírito Santo. E nem no seu, nem no seu, nem no seu, nem no seu, para que nós possamos reunir nele. E nele sermos instruídos, e nele adorarmos a Deus, e nele avançarmos como assembleia, não ficarmos marcando passo. Queridos irmãos, que privilégio que nós temos. Qual assembleia do mundo tem isso? Não é? Então, nele fostes instruídos. Ambiente. Vamos colocar assim, para usar a metáfora que estou propondo aqui. Então, está faltando uma coisa nessa escola. Está faltando a mensagem. E ele menciona aqui qual é a mensagem. Olha essas palavras. Nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vamos lembrar da oração do Senhor, João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aí está o mestre. E quando nós o ouvimos, nós aprendemos ele. Ele é assimilado por nós na medida em que o ouvimos. Então nós temos ele, nós temos a sua palavra, a verdade em Jesus, através da qual, e somente através da qual, a igreja é santificada. Santificada na verdade. Efésios 5 vai dizer a lavagem de água pela palavra. Essa lavagem de água pela palavra que faz o trabalho de adornar a igreja, santificá-la, purificá-la, adorná-la, para que ela seja uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Como que esse processo opera em nós? Pela lavagem de água pela palavra. Mais uma vez, é por isso que o inimigo de Deus quer arrancar a palavra do centro do reunir do povo de Deus. Distraindo para outras coisas, trazendo confusão, obscurecendo verdades bíblicas essenciais, tirando o peso da palavra. E ele tem muitas maneiras de fazer isso, começando por tirar o peso das vidas que proclamam a palavra, sutilmente distraindo, confundindo, misturando, porque ele sabe que a igreja é santificada, purificada pela lavagem de água pela palavra, para ser apresentada a ele uma igreja gloriosa. Muito, muito sério, meus amados irmãos. Então, Cristo é o mestre, a mensagem é a verdade em Jesus e o ambiente é Cristo mesmo. Cristo é o mestre, Cristo é a mensagem, Cristo é o ambiente. Essa é a escola de Cristo. Então, se isso for verdadeiro, o que vai se operar em nós? Agora vamos para os versos 22, 23 e 24. Olha que preciosos. Primeiro, graças a Deus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o que éramos, como vivíamos, o que ocupava nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos, trato passado, certo? Vos despojeis do velho homem. Graças ao Senhor por esse imperativo aí. Porque ele já apresentou qual é o instrumento, chamemos assim, para que nós sejamos despojados. Então não tem essa história de, eu não posso, eu não consigo, essas coisas do passado são muito pegajosas, elas não me deixam. Não, sem escusas. Nós somos discípulos, estamos na escola de Cristo, ele é o mestre, sua palavra é a palavra da verdade, que é ele mesmo. Nós temos nos reunidos, se é que temos, nele. Então, toda a capacitação e toda a operação desse processo vem dele mesmo.
Então é a palavra dele, por causa da presença dele, por causa do Espírito dele, que vai tirar a nossa roupa velha. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências. O que é uma concupiscência? Concupiscência é um forte e renitente desejo. Concupiscência. É uma outra palavra para cobiça. Concupiscências do engano. Verso 22. Vamos parar ainda um pouquinho aqui. Meus queridos irmãos, para que sejamos encorajados. Sim, é certo que algumas coisas, por vários motivos, um deles é a nossa criação, o ambiente que fomos criados, há coisas que fomos expostos e etc. Coisas que todos sabem muito bem, não precisamos entrar em detalhes. São coisas que nos marcaram muito, mentalmente, psiquicamente, tudo isso é verdade. Agora, quando nós nascemos de novo, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, disse assim: eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias eu vos purificarei, porque eu vos darei um coração novo e um espírito novo. E além disso, eu porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus caminhos, observeis os meus juízos. Então, meus irmãos, pela graça do Senhor, todos nós temos o privilégio de recorrer diuturnamente a Ele, para que essas coisas, chamemos de invasivas, que querem voltar a se aninhar no nosso coração e na nossa mente, porque fizeram parte da nossa história passada, elas não tenham lugar. Por quê? Porque uma casa que foi varrida e ornamentada e habitada não tem lugar para aqueles que foram expulsos de lá, segundo a parábola do Senhor. Agora ele disse, essa casa, da qual havia ali demônios, eles foram expulsos, ela foi varrida, ela foi ornamentada, mas ela não está habitada, então eles poderão retornar a ela. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque é ela que vai colocar em fuga esses pensamentos. E graças sejam dadas ao nosso Senhor. Então você vê que na verdade a luta não é direta. Você já percebeu isso? A luta é indireta. Quando eles vierem lá e baterem na porta, você diz assim, espera um minuto, vou chamar alguém para abrir a porta aqui para você. Porque se você abrir a porta para eles, você já perdeu a batalha. Mas se você dizer, peraí, calma, eu vou chamar alguém para abrir a porta para você. Aí você chama aquele para abrir a porta para esses pensamentos. E a hora que a porta for aberta por essa pessoa, eles vão deixar até a roupa para trás. Vão sair afugentados. Porque quem vai abrir a porta é o Santo. Aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Então o problema é que nós tentamos abrir a porta e travar a batalha, né? Aí quando vem nós já estamos lá no chão. Não é assim? Então, irmãos, vamos aprender esse segredo. Foi o que certamente o irmão Ottman Ni, quis comunicar naquela obra chamada Vida que Vence. Lembra-se? Foi isso que ele quis comunicar lá. Que a batalha não é tua. Mas você precisa aprender, então, a respeito sobre isso. Você precisa aprender que assentar na arquibancada, figura que ele usa, não é você ficar lá passivo de braço cruzado, assistindo o show. Mas é uma posição ativa. Você deliberadamente se colocou fora do combate e chamou o combatente, o vencedor. Então você pode assentar na arquibancada e ver a luta e aplaudir o vencedor. Então, meus irmãos, graças a Deus, porque é assim. Então, continuando o texto de Efésios, esse então é o trato passado. O que nos compete é entesourar a palavra do Senhor no nosso coração. As palavras do Senhor são palavras puras. Salmo. Prata refinada, em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Oh, meus irmãos, nossos inimigos não suportam isso, não. Eles querem um cantinho onde eles possam se alojar, para botar ovo.
É isso que eles querem. Se eles encontrarem esse cantinho em nós, eles vão colocar ovo lá. Mas se nosso coração estiver habitado pela palavra do Senhor, não tem chance. Próximo passo, para fecharmos essa primeira sessão. 3 fases são mencionadas aqui. Primeiro é despir a roupa velha. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Etapa número 2, ou passo número 2. E vos renoveis no espírito da vossa mente, ou espírito do vosso entendimento. Primeira coisa aqui, é uma expressão singular. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que você vai encontrar essa expressão conjunta aí. Há muitos lugares em que menciona a palavra espírito e há muitos lugares que menciona a palavra mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas aqui a indagação seria, o que será que o Espírito Santo quis dizer quando ele falou de espírito da mente? Será que a minha mente tem espírito? É uma expressão que parece estranha, não é? Então, sabemos que a nossa mente não tem espírito. A mente é uma faculdade da alma e o espírito é uma faculdade do homem interior, não é? Então, o que é espírito da mente? De novo, outra figura. Talvez seja a melhor maneira de explicar. Nos teatros antigos, nem sei se isso existe mais, você tem lá o palco, você tem no meio do palco um buraco, que para a plateia que está aí, nesse caso aí onde os irmãos estão sentados, vamos imaginar que o palco está aqui, onde os atores vão representar. E no meio do palco, bem no meio mesmo, você tem um buraco lá, que é fechado para a plateia. Então, quando a plateia olha, ela vê um caixote lá no meio do palco, certo? Mas ele é aberto para cá, ó, para cá. Porque se algum dos atores perder o ponto, como chama, ele perder a fala do que ele decorou e tem para falar na representação, então tem a pessoa aqui que vai fazer o quê? Vai soprar para ele. Era assim que funcionavam os teatros antigos. Então esse aqui era o ponto, é chamado de o ponto. Que hoje o ponto é no ouvido, né? Então, antes o ponto era escondido aqui dentro da caixa. Então ele falava, aí esse aqui repetia, porque ele perdeu a fala. Espírito da mente é um princípio de bastidores, um princípio que governa a nossa maneira de pensar. Vou repetir. Espírito da mente é um princípio que governa a nossa maneira de pensar. Aí então, meus irmãos, muitas coisas contribuíram para a formação desse espírito da mente em nós. Aí entra muita coisa. O lar em que nascemos, o ambiente que fomos criados, as experiências que tivemos lá atrás, a que fomos expostos. E muitos de nós fomos expostos a muita coisa ruim. Né? Então nós adquirimos uma maneira de pensar. Compreendeu? Digamos assim, entre aspas, certo? Involuntária. Nós somos formados nessa coisa aí, nesse ambiente aí. E todos os ambientes são pecaminosos. Não existe pai perfeito, mãe perfeita e nem lar perfeito. Então, em menor grau, queira o Senhor que isso possa ser verdade para nós, nos nossos lares hoje, nossos lares cristãos. Né? Em menor grau ou em maior grau, todos nós fomos expostos a coisas negativas. Coisas que trouxeram dano de uma maneira ou de outra. Não é verdade? Então isso formou em nós uma maneira de pensar. E tanto de agir quanto de reagir. Vou citar um exemplo, vou deixar isso bem claro, porque é tão prático. Entre nós, quando começamos a nos reunir, há muitos anos atrás, um irmão caminhoneiro, ele transportava tijolos para uma construção, e fazia muito isso, transportando tijolos para a obra. Ele tinha um filho bem pequeno ainda, e ele queria pôr o filho para trabalhar. Então, o pai, quando ia descarregar o caminhão de tijolo em uma obra, o pai subia na carroceria para jogar tijolo para o filho. Acho que você já viu essa cena aí também, né? O filho está em cima da laje e o pai está fazendo um serviço mais pesado até, né? Pegando o tijolo, levantando o tijolo, jogando, e o filho pegando o tijolo e empilhando em cima da laje. Só que ele era ainda um menino. Então, quando ele não conseguia pegar o tijolo, o menino, e o tijolo caía da mão dele e quebrava, então o pai dele proferia algumas palavras para o filho. No sentido de humilhá-lo, dizer, oh, você não serve mesmo para nada, hein? Oh, lerdo, oh, presta atenção, e por aí vai. Bem, quando esse moço cresceu, ele percebeu
que ele estava tendo a mesma atitude para com a filha dele. No mesmo sentido de críticas e cobrança, assim. E então, um dia, segundo o testemunho dele, a luz do Senhor raiou sobre ele. E ele falou exatamente isso. Ele disse: eu não estava consciente que eu estava repetindo o modelo do meu pai para com a minha filha. Espírito da mente. Um princípio que rege a maneira de pensar, de agir e de reagir. Agora, por que é tão bonito entender isso? Porque o que esse texto está dizendo é que a escola de Cristo vai fazer o quê? Renovar o espírito da nossa mente. Então, meus irmãos, aí nós vamos começar a ver coisas ao contrário, graças ao Senhor. E as coisas ao contrário são assim. Tivemos uma determinada reação ou uma determinada atitude, aí só depois pensamos. Quem sabe o Espírito do Senhor mesmo nos trouxe à memória algo. Aí nós ficamos admirados, porque nós falamos assim: eu não seria capaz por mim mesmo nem de agir e nem de reagir dessa maneira. Eu seria capaz de agir ou de reagir de outra maneira, mas não dessa maneira. Porque por causa da escola de Cristo, nós estamos sendo renovados no espírito da mente. Irmãos, não tem como chamar isso de outra coisa senão uma tão grande salvação, não é? Porque atinge até os antros do nosso coração. O Senhor não quer deixar nada de fora dessa tão grande salvação. Nenhum pensamento, nenhuma motivação, nem nada fechado no quartinho escuro e fedorento. Ele quer que nós entreguemos a chave desse quartinho para Ele, para que Ele entre junto conosco, sem se envergonhar de nós. Não é o que o autor de Hebreus disse? Então, graças ao Senhor, meus amados irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos eu declararei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É o Senhor, por causa dessa sua escola na qual fomos matriculados, que Ele irá obter entre nós um ambiente santo, um ambiente puro, um ambiente onde Ele se agrada, onde Ele pode pôr seu selo, onde Ele pode vir habitar conosco. Me impressiona muito Paulo citar em Coríntios e para os coríntios, pense bem, uma assembleia que ele sabia que era carnal e disse isso para eles na sua primeira carta, não é? Foi para eles mesmo que ele cita um texto de Levítico. Ele toma lá da promessa de Levítico, que tinha a ver, naquele caso, com uma habitação de Deus literal, num ambiente geográfico, o templo, o tabernáculo. Então ele toma o texto de Levítico e usa para os coríntios. Ele reforça a promessa, dizendo que então o Senhor prometeu lá, aquela habitação que houve lá, foi real, mas era pequena e limitada. A realidade maior dela, mais plena dela, é para cá, para a igreja, para o Novo Testamento. Qual? Texto. Habitarei e andarei entre eles. Lembra-se? 1 Coríntios 6. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí diz: por isso, retirai-vos. Não toqueis coisas impuras e eu vos receberei. Serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Que lindo Paulo tomar isso, uma promessa feita lá na velha aliança, e ele aplicar dentro da nova aliança, para os coríntios. Dizendo: vocês querem, coríntios, que isso seja verdade para vocês? Então retirem-se de coisas impuras. Não toqueis coisas impuras, como ele cita o texto. E eu vos receberei, habitarei e andarei entre vós. Meus irmãos, a coisa mais abençoada de uma reunião da igreja é experimentar isso. É que nós estamos ali sendo ajudados com algo que seja, uma palavra, cânticos, ou seja lá o que for. Nós estamos nos deleitando na presença do pastor no meio de nós, passeando, encontrando caminho, falando aos nossos corações, curando nossas almas, restaurando-nos, renovando-nos, nos conduzindo a esferas mais profundas de luz, de arrependimento, de convicção de pecado, de consagração, não é? Se ele não encontrar esse ambiente entre nós, meus irmãos, podemos continuar fazendo tudo, inclusive abrindo a palavra, ensinando a Bíblia, mas nós vamos ver que os resultados são muito poucos,
porque o pastor não tem encontrado lugar entre nós. E isso é que fará sempre toda a diferença. Um ambiente para ele, Betânia, onde ele é amado e desejado, onde suas palavras são ouvidas e onde há mãos que estão ali para servi-lo. Marta, Lázaro, Maria. E último passo para fazermos esse intervalo, então. Está no verso 24, é a última etapa. Então, primeiro, despojados do velho homem. Segundo, graças ao Senhor, renovados no espírito do vosso entendimento. E terceiro, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, que são da verdade. Então, uma última nota aí para fecharmos esse tempo. Só 2 vezes você vai encontrar em Efésios a expressão novo homem. Preste atenção, isso é importante. A primeira nós já vimos, está lá no capítulo 2. Ele derrubou a parede, Efésios 2,15. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E já vimos que o novo homem é esse que foi criado pela obra do Senhor na cruz do Calvário. É um homem, um novo homem da nova criação, que tem Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo, um homem coletivo. Agora, aqui em Efésios, esse novo homem não é objetivo, ele é subjetivo. No capítulo 2 é objetivo porque ele foi feito, essa obra foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Ele criou, o verbo está no passado, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Certo? Então foi criado, objetivamente falando, é uma realidade espiritual em Cristo. Agora, quando o novo homem é mencionado de novo, nesse versículo aí, você vê que não tem nada aí da cruz, da obra do Senhor, nada aí. Ele está falando da vida da igreja, da escola de Cristo. Ele está dizendo que à medida em que estamos nela, recebendo todos esses benefícios que acabamos de descrever, então nós somos revestidos do novo homem, que já foi criado segundo Deus em justiça, retidão procedente da verdade em Cristo. Mas nós estamos nos revestindo dele. Irmão, é o equilíbrio divino que a Bíblia sempre traz entre o fato espiritual e a experiência. Uma coisa não pode andar sem a outra. O fato espiritual é a base, mas ele não teria efeito em nossas vidas, senão na nossa experiência. Então, se o novo homem já foi criado na cruz do Calvário, parede de separação derrubada, de 2 povos ele fez um, como nós podemos nos revestir do novo homem, então? Expressá-lo em nossa vida coletiva, em justiça e retidão, que são da verdade. Como podemos? Despojando do velho homem, sendo renovados no espírito da nossa mente, e então nos revestindo do novo homem. Ouvindo o Mestre, o Senhor, recebendo e guardando as suas palavras, a verdade em Jesus, e sendo instruídos nele. Ambiente espiritual. Que é verdadeiro tanto para o indivíduo, lá no quarto fechado, porque também ele pode estar lá, mas não estar nele, nesse sentido, como é verdadeiro para a igreja, que pode se reunir, mas não se reunir nele. Querido Pai Celestial, nos ajude a compreendermos na nossa experiência essas preciosas verdades, que sim, nós fomos matriculados nessa santa escola. E obrigado, Senhor, porque temos a Ti mesmo como nosso único e suficiente mestre. Temos Tuas palavras como aquelas que são espírito e são vida. Temos as Tuas palavras como o pão da vida. E temos o privilégio de sermos instruídos em Ti. Por isso te pedimos, Senhor, que nos ajude a experimentarmos mais do que isso significa, para que realmente sejamos santificados, despojados, renovados e revestidos. Assim nós te pedimos, Senhor, no Teu precioso nome. Amém.